Boa noite, nós somos o grupo 10 da aula de Processos Biológicos da IBMR do CATET e o tema do nosso trabalho é modificações dos cromossomos sexuais. Quando ocorrem anomalias nos cromossomos sexuais, podem surgir condições clínicas que afetam o desenvolvimento sexual. Isso significa que problemas ou alterações nos cromossomos X e Y podem levar à diferença na determinação do sexo e podem resultar em condições médicas específicas. A primeira síndrome que vamos citar é a síndrome de Klinefelter. Ela ocorre em indivíduos masculinos com um cromossomo X extra, ou seja, ao invés de ser XY, seria um XXY. As características apresentadas são infertilidade, devido à produção reduzida de espermatozoides, hipogonadismo, devido à baixa produção de hormônios sexuais masculinos, altura mais alta que a média, desenvolvimento de características femininas secundárias. A segunda síndrome que vamos citar é a síndrome de Turner. Ela afeta indivíduos femininos com apenas um cromossomo X. Ao invés de ser XX, seriam somente um X. As características apresentadas são amenorreia, a ausência de menstruação, devido à digenia gonadal, baixa estatura e pescoço alargado na base. Anomalias cardíacas e renais são possíveis. Essas síndromes ilustram como alterações nos cromossomos sexuais podem afetar o desenvolvimento e a nossa saúde. Outra síndrome que afeta mulheres é a síndrome de Triple X, é a trissomia do cromossomo X. Ou seja, ao invés de ter só XX, a mulher possui 3 cromossomos X. Características apresentadas elas são geralmente assintomáticas, mas pode causar dificuldade de aprendizagem, a altura normal e a aparência física são típicas. Elas são normalmente herdadas aleatoriamente durante a divisão celular. A síndrome XYY afeta meninos que nascem com 2 cromossomos Y e 1 cromossomo X. As características apresentadas são altura acima da média, dificuldades com linguagem, QI levemente inferior, e a teoria anterior do comportamento agressivo foi desmentida. Essas síndromes, novamente, ilustram como alterações dos cromossomos sexuais podem alterar o nosso desenvolvimento e a nossa saúde. Os cromossomos sexuais X e Y possuem funções importantes na determinação do sexo e na herança genética. Vamos entender melhor cada um deles. Primeiro, cromossomo X. Ele é um dos tipos de cromossomos sexuais e ele está presente em todos os homens, que são XX, enquanto nas mulheres, que são XX, 2X. O cromossomo X carrega genes que estão relacionados a diversas características físicas e funções celulares. Agora, sobre o cromossomo Y, ele é exclusivo dos indivíduos masculinos, sendo ele XY. Ele contém genes que determinam características masculinas, como o desenvolvimento dos órgãos reprodutivos. A combinação desses cromossomos sexuais determina o sexo de um indivíduo. Vamos ver como isso pode acontecer. Primeiro, falando sobre as fêmeas, que são XX, elas, como disse anteriormente, possuem 2 cromossomos X, e essa combinação determina o sexo feminino. O cromossomo X carrega genes que influenciam características gerais do organismo. Já falando dos machos, eles possuem cromossomo X e um Y, sendo ele XY. O cromossomo Y determina características masculinas, como o desenvolvimento dos órgãos reprodutivos, e a presença desse cromossomo Y define o sexo masculino. Essa diferença nos cromossomos sexuais é fundamental para a variabilidade genética e o desenvolvimento sexual dos indivíduos. Agora vamos explicar de forma um pouco mais simples o processo de inativação do cromossomo X nas células femininas. Primeiro, durante o desenvolvimento embrionário, em células somáticas femininas, um dos 2 cromossomos X é aleatoriamente desativado. Isso acontece para evitar que os genes do cromossomo X sejam superexpressos nas fêmeas, que possuem 2 desses cromossomos. Segundo caso, os genes X e ST desempenham um papel fundamental nesse processo. O X é um gene que não produz proteínas, mas sim um RNA longo. Esse RNA cobre todo o cromossomo X ativo, marcando para inativação. Terceiro caso,
O cromossomo X inativo se condensa em uma estrutura chamada corpúsculo de Barr ou cromatina sexual. Essa estrutura fica na periferia do núcleo da célula. Quarto ponto. Cada célula feminina terá um cromossomo X inativo diferente. A inativação é estável e é transmitida para as células filhas. O gene X e o processo de inativação do cromossomo X são importantes para equilibrar a expressão dos genes entre os sexos. Vamos explicar agora, de forma mais simples, a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento clínico para pessoas com essas síndromes cromossômicas. Agora, falando um pouco do diagnóstico precoce, ela identifica essas síndromes logo no nascimento ou na infância e permite que sejam feitas intervenções e tratamentos adequados para cada indivíduo. Por exemplo, a terapia hormonal pode ajudar pacientes com síndrome de Turner a desenvolver características sexuais secundárias. Segundo caso, aconselhamento genético. Famílias com histórico de anomalias cromossômicas podem receber aconselhamento genético. Isso ajuda a entender os riscos futuros e tomar decisões informadas sobre reprodução. Terceiro, o monitoramento de saúde. Pacientes com síndromes cromossômicas, mencionadas acima, e outras diversas, devem ser monitorados regularmente. Detectar problemas cardíacos, renais ou outras complicações precocemente é essencial. Quarto, a qualidade de vida. Intervenções precoces melhoram a qualidade de vida dos pacientes. Receber educação especializada e apoio emocional também é importante. Resumindo, é fundamental detectar essas síndromes o mais cedo possível e acompanhar clinicamente esses indivíduos de perto para garantir seu bem-estar. Isso inclui intervenções e tratamentos adequados, aconselhamento genético, monitoramento de saúde regular e suporte emocional. Vamos explicar de forma mais simples as condições relacionadas à infertilidade em síndromes cromossômicas. Primeiro, a infertilidade na síndrome de Klinefelter está associada à infertilidade em homens. A presença de um cromossomo X extra, sendo XXY, afeta a produção dos espermatozoides. 2. A digenia gonadal. A síndrome de Turner resulta em digenia gonadal em mulheres. Isso significa que os ovários não se desenvolveram adequadamente, levando à ausência de menstruação e infertilidade. Essas condições têm implicações clínicas importantes e requerem acompanhamento médico regular. É importante entender que a infertilidade pode ser uma consequência dessas síndromes cromossômicas citadas acima e que o suporte médico adequado é necessário para lidar com essas questões. Muito obrigado pela atenção e por ter clicado nesse vídeo. Obrigado. Nosso grupo é composto por mim, Lucas Verde, e pela Yara Ho. Nosso grupo só tem 2 participantes e muito obrigado.